Olá, nesse vídeo eu vou lhe mostrar como resolver o problema no WordPress de erro ao estabelecer uma conexão com o banco de dados. Eu quero antecipar que esse vídeo, na verdade, é um mini curso. Por quê? Porque esse problema ele não é um problema específico que acontece numa determinada situação. Ele pode acontecer em várias situações. Então, existem muitas circunstâncias que geram esse erro. Por isso, eu vou mostrar uma série de técnicas para você aprender a resolver o erro. Se você quer uma dica rápida para você tentar, procura na internet, no Google, no YouTube mesmo, tem um monte de dica rápida. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, tipo um mini curso mesmo, e eu vou fazer um caminho, ou seja, um curso onde geralmente a gente que trabalha na área vai fazendo esses passos que eu vou te mostrar até conseguir resolver esse problema, ok? Então depende aí da situação. Tem circunstâncias que é muito simples resolver esse problema e outras circunstâncias que não é tão simples. Pois bem, vamos lá. Antes de começar a resolver esse problema, você tem que identificar a causa. Repare o seguinte, o próprio erro ele diz para você duas coisas. Primeiro, a mais importante, que está acontecendo um problema com o banco de dados. Então, o WordPress é um CMS e, como um CMS, ele precisa dos arquivos que estão na pasta pública HTML da sua hospedagem, no servidor, e também ele precisa de um banco de dados que contém todas as informações do site. Links, URLs, dados, os posts que você digita, aqueles textos, tudo isso vai para o banco de dados, ok? Bem, a segunda dica que ele dá para a gente é que o erro está no estabelecer uma conexão. O que isso quer dizer, então? Que existe um processo em algum lugar que está conectando o site ao banco de dados, beleza? Então, com isso em mente, vamos começar aí com a primeira técnica. Olha, a primeira técnica que a gente vai então aprender aqui é uma que resolve o problema em 90% dos casos, mas como eu disse, nem sempre ela vai funcionar, você vai precisar de mais conhecimento quando o caso for mais complexo. Então, o WordPress ele faz a conexão com o banco de dados através de um arquivo chamado wp-config. Então, essa técnica basicamente consiste em você editar o arquivo wp-config e ali entrar com as credenciais corretas para você acessar o seu banco de dados. Vamos lá. Eu estou aqui então no painel de controle da hospedagem, no cPanel. Se você precisar aprender o cPanel, a gente tem um curso grátis na Cursos 7. Então, dentro do cPanel, eu vou acessar o gerenciador de arquivos, onde os arquivos do meu site WordPress estão hospedados. Dentro da pasta pública HTML, eu vou procurar o arquivo wp-config. Veja, ele está aqui, olha. E aí eu posso editar esse arquivo fazendo download para o computador através de FTP ou até mesmo dentro do próprio editor do cPanel, caso você prefira como estou fazendo aqui. Então veja, essas informações aqui são falsas. Na verdade, os dados de acesso estão errados. Por isso, a gente está vendo esse erro. O erro é estabelecer uma conexão com o banco de dados, porque eu não tenho um usuário e uma senha corretos para esse banco de dados aqui que também não existe, ok? Então, no seu caso, o que pode estar acontecendo? Você está migrando o seu site WordPress ou fazendo uma nova instalação e quando você inseriu os dados de conexão com o banco de dados, você inseriu os dados errados. Ou existe ainda a possibilidade dos dados terem sido alterados por alguma razão desconhecida. Às vezes um plugin, às vezes a hospedagem que reiniciou o banco e trocou a senha, às vezes algum outro usuário, enfim, existem N causas possíveis para essas informações estarem incorretas, ok? Eu não vou discorrer disso agora, mas é o primeiro passo, você precisa checar essas informações. Ah, Marco, mas como que eu vou saber qual que é o password do banco de dados? Você não vai saber qual que é o password do usuário. Então, para a gente resolver isso aqui, primeiro nós vamos ter que gerar um novo usuário para o nosso banco de dados e aí sim a gente vai atribuir a esse usuário o poder sobre o banco de dados responsável pelo site WordPress em questão. Então, o próximo passo, depois de acessar o wp-config, é a gente voltar aí para o cPanel. E no cPanel eu vou acessar aqui, olha, o banco de dados MySQL. Aqui no banco de dados MySQL, você vai ver que eu já tenho um banco de dados, que é o Marco Floriano. Aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um novo usuário do MySQL, olha. Então eu vou chamar aqui o usuário de WordPress. E vou dar uma senha para ele. Vamos gerar uma senha aqui, olha. Uma senha bacana. Copiar essa senha e usar ela. E aí eu vou criar esse usuário. Agora eu volto no wp-config e troco essa senha errada aqui pela senha que eu acabei de gerar. E aqui eu coloco o novo usuário, marco1 _ WordPress. Salvo as alterações.
Mas eu ainda preciso definir as permissões para esse usuário, ou seja, o usuário existe, mas ele ainda não tem permissão para operar o banco atual. O que eu vou fazer então? Aqui em adicionar usuários ao banco de dados, eu vou adicionar ao marco o usuário marco WordPress, marco 1 WordPress, ao banco de dados marco 1 Marco Floriano. E aí, para a gente estar fazendo isso, eu vou marcar aqui todos os privilégios e em seguida eu vou fazer as alterações. Então, eu criei um novo usuário. Lembrando que você pode, claro, simplesmente acertar esses dados aqui. Se você sabe quais são, você não precisa gerar um novo usuário, como eu gerei. Então, agora ele conseguiu fazer a conexão com o banco de dados. A segunda técnica que a gente costuma ter um pouco de dificuldade é em relação ao host onde o servidor de banco de dados se encontra, ou seja, o endereço do banco de dados na internet. Então lembre-se, como o seu site está hospedado no servidor web, existe um IP, e muitos serviços de hospedagem separam o servidor onde está o banco de dados do servidor onde estão os arquivos do WordPress. Então, às vezes, a sua hospedagem fez isso. Aí, o que acontece? Você vai precisar apontar esse endereço alternativo lá no wp-config. Então, veja, nesse momento eu estou tendo um erro porque eu utilizei o WP, ou melhor, wp-host, né, errado. Então, ele não pode ser esse aqui que eu estou usando, Marco 1, Marco Floriano. Ele teria que ser localhost. Se eu colocar localhost aqui, eu estou usando localweb, ele vai corrigir o erro, eu não vou ter mais o problema. Mas, por exemplo, no wallhost, se eu não me engano, se eu colocar localhost, não funciona. Eu preciso identificar qual é o host correto. Por que é localhost? Porque os arquivos do WordPress estão no mesmo servidor do banco de dados. Agora, se os arquivos estiverem em servidor separado do banco de dados, ou seja, estiverem em servidores espalhados, né? Aí você vai ter que apontar uma informação diferente de localhost aqui, ok? Então, se você está chegando na hospedagem agora, fez a migração, colocou localhost, deu esse erro, verificou aqui os dados de usuário, nome do banco de dados, está tudo correto, provavelmente o dbhost está errado, não é localhost. Ah, Marco, mas como que eu identifico a informação relativo ao wbhost, né? dbhost? Como que eu sei se é localhost? Se não for localhost, como que eu identifico o nome do banco de dados? Existem duas formas de você identificar, então, qual é o host do seu banco de dados, tá? O host name. Então, a primeira forma, que depende só de você pode executar aí agora mesmo, é acessar aí rapidamente o phpMyAdmin. Então, dentro do cPanel, a gente consegue acessar o phpMyAdmin. E se você conseguir fazer login no phpMyAdmin, na parte superior direita da tela inicial, ele vai falar o servidor de base de dados. Tem servidor web também, olha. Tá? Então, essas informações aqui são cruciais. E no servidor de base de dados, o phpMyAdmin fala para você o nome do servidor. Repare que aqui a informação diz que é localhost via Unix socket. Então, eu sei que é localhost. Mas, se não fosse localhost, pela minha experiência, algumas vezes o phpMyAdmin consegue mostrar aqui o nome do servidor. Mas veja bem, isso depende muito da configuração do servidor, e isso varia muito de hospedagem para hospedagem. E olha, às vezes dentro de uma mesma empresa de hospedagem, você pode se deparar com configurações diferentes. Então, infelizmente, não é uma técnica segura, mas vale a pena tentar. Agora, se você fez isso e mesmo assim não está dando certo a conexão, e você suspeita que não é localhost por alguma razão, então você tem que entrar em contato com o seu serviço de hospedagem e perguntar especificamente para eles qual que é o host name. Quando você cria aí um banco de dados, como que você vai fazer para endereçar esse banco de dados. Então você abre o chamado aí com o seu serviço de hospedagem. A seguir eu vou te mostrar uma ocasião muito comum, que é quando você tem aí tudo certinho, ok? Você configurou aí o seu banco de dados e mesmo assim, mesmo depois de configurar, ele continua dando esse erro. Então, o próximo passo é você fazer uma espécie de reparo no seu banco de dados. Se você ver outros erros relacionados a banco de dados, como eu disse no começo, né, aquele erro de conexão é erro de banco de dados. Mas além desse erro, tem outros erros comuns com banco de dados no WordPress. É legal você usar essa técnica que eu vou mostrar também. Então a técnica consiste basicamente em você adicionar uma linha aqui no wp-config, lembrando que você acessa o wp-config aí dentro da pasta do seu site WordPress, né?
Depois do That's All Stop Editing, você pode começar a entrar com código próprio seu aqui, olha. Então, nós vamos adicionar a seguinte linha: define wp allow repair true. Então, define, né, a funçãozinha com dois argumentos. O primeiro é allow repair, wp allow repair, e a segunda é true. Então, basta copiar e colar aí, ou digitar essa linha no seu wp-config e salvar. Quando você fizer isso, a próxima vez que você ou qualquer outro usuário acessarem aí o seu site WordPress, vocês poderão fazer essa edição do banco de dados. Na verdade, não é bem uma edição, né? Na verdade, ele vai tentar fazer um reparo do banco. Muito bem, está aqui certinho, salvou. Agora, aqui no site que a gente está fazendo a manutenção, a gente vai entrar com o seguinte endereço, olha. O nome do site, /wp-admin, /main/repair.php, ok? Aí você pressiona Enter e ele vai disparar a ferramenta de reparo do WordPress. Esse tipo de técnica para reparar e otimizar o banco é uma alternativa boa. Não se preocupe, você não vai perder dados, tá? Lógico, se você puder fazer backup antes, eu recomendo. Mas eu nunca perdi dados fazendo essa técnica, então não é algo muito desesperador. Uma vez feito esses reparos, pode ser que você acabe por conseguir resolver o problema do erro ao estabelecer conexão com o banco de dados também, ok? É isso, vamos para a próxima aí, manter salvo aqui o nosso arquivo. Olha, se você chegou até aqui e ainda continua com o problema, a gente precisa testar novamente se a sua conexão está ok. Para isso, nós vamos fazer manualmente o teste, ou seja, nós não vamos testar por esse arquivo wp-config, nós vamos criar um arquivo nosso e aí a partir desse arquivo que a gente vai testar a conexão. Então abra aí um editor de texto, como o bloco de notas do Windows ou Sublime Text, e colhe o seguinte arquivo, o seguinte código, né? PHP, porque a gente vai utilizar um script PHP, e a gente vai por aí link, MySQL Connect, localhost, username e password. Repare que essas informações é que na verdade serão testadas. Então atualmente eu vou fazer a conexão com esse usuário e com esse password, que foi o que a gente criou aí quando a gente atribuiu lá os privilégios no começo desse vídeo. Repare que eu não coloquei aqui o nome do banco de dados, tá? Então, o que eu estou tentando, na verdade, é uma conexão com o MySQL, não com o banco de dados. Então, eu não estou testando se o meu banco de dados está acessível. Eu estou testando se o servidor onde está o meu banco de dados está acessível, porque às vezes o servidor pode cair e a gente não conseguir fazer a conexão. Então, você fez aí esse arquivo certinho, você pode colocar aí, trocar com o de not connect por outra coisa, connected successfully também. Aí a gente vai salvar esse arquivo, olha, na área de com um nome simples, acesso, teste de fácil lembrança, né? Teste.php, já é PHP aqui o tipo, então tá aí o arquivo teste.php. Agora a gente vai mandar esse arquivo para a nossa hospedagem dentro da pasta pública HTML. Uma vez enviado, eu posso acessar agora ele a partir do meu domínio principal, /teste.php. Connected successfully. Então quer dizer que o meu servidor do banco de dados está online, ativo e funcionando. Então essa aqui é uma técnica também boa, porque como eu falei para você no começo do vídeo, às vezes você não vai saber se o seu localhost está correto. Ele vai retornar o mesmo erro ao estabelecer conexão com o banco de dados, tanto se o seu banco de dados estiver errado, como também se o seu usuário, password e host. Então são muitas variáveis, são 4. Com esse teste aqui que eu te mostrei, você consegue eliminar e verificar se o host está online. Então o localhost realmente está online. Agora, se desse erro aqui, could not connect, né, que é a outra frase que a gente pôs lá, aí a gente teria que ver com o serviço de hospedagem por que o nosso servidor do banco de dados está offline. Aí já não seria um problema necessariamente aí do banco de dados, e sim do servidor. Olha só, bastante coisa, muitas técnicas, né? Respira aí. Vamos então para a última técnica que eu quero mostrar para você, que é muito simples, mas ela pode fazer a diferença. Muitas vezes o seu site vai receber um tráfego muito grande, às vezes de bot, às vezes algum ataque, ou por alguma outra razão o seu servidor não está conseguindo lidar com a carga muito grande de acessos. Aí o banco de dados ele vai caindo aos poucos. Primeiro ele fica lento, porque tem muitas requisições, depois ele sai do ar.
Se você está numa revenda, é fácil você identificar esse tipo de problema, porque como você tem vários sites, basta entrar em outro site para ver se outro site que você está hospedando no mesmo servidor, se esse erro permanece, o erro estabelecer conexão com o banco. Se sim, dois sites diferentes no mesmo servidor, você já sabe que o problema não é você, é o serviço de hospedagem que não está lidando com a carga ou tem algum erro interno deles. Aí basta abrir o ticket. Mas quando você não tem mais de um site hospedados no mesmo lugar, o que você pode fazer? Simplesmente tentar abrir o PHPMyAdmin. Então, quando você abre o PHPMyAdmin dentro da sua hospedagem, se você estiver acessando aqui o banco de dados do PHPMyAdmin, como eu estou fazendo aqui, quer dizer que está tudo bem com o seu banco de dados. Quer dizer que ele está acessível, o seu servidor também está acessível e você não precisa se preocupar nesse caso com a queda, né, repentina aí do banco de dados. O problema realmente está de novo retornando aí no seu próprio website. Olha, eu espero ter ajudado você aí de uma forma ou de outra, se pelo menos não com a solução ideal para o seu problema, com algumas orientações para levar você a chegar mais perto da solução que vai ser para você. Mas lembre-se, como é um problema complexo, que envolve muitas variáveis, envolve banco de dados, envolve o serviço de hospedagem, envolve tráfego ao seu site, envolve configurações do WordPress, né? Então pode ser que o problema seja muito diferente daquilo que é de um usuário para o outro. Então, mantenha a perseverança, entre em contato com o serviço de hospedagem se você não conseguiu resolver, poste também suas dúvidas aí no blog da Curso 7 que a gente tenta te ajudar. Beleza? Não desanima, segue em frente e isso é normal, esse tipo de problema você vai conseguir resolver. Um abraço, até a próxima.